Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que tá numa situação difícil após perder a Recopa Sul-Americana. E, meus amigos, tá difícil, hein? Teve protesto no Ninho do Urubu. A gente vai analisar a imprensa esportiva, a repercussão dos jornalistas falando sobre essa situação que tá acontecendo no Flamengo. Eu gostaria muito da sua opinião na manhã desse domingo. Já chega aqui, primeiro dia do mês de março. Já chega aqui deixando o seu like, apoie o trabalho do nosso canal, se tornando membro, assim sempre seu comentário estará privilegiado no canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ó, vamos lá pro vídeo de hoje, então. Tá legal o vídeo de hoje pra gente poder analisar, porque a situação do Flamengo, cara, é inexplicável. O elenco multimilionário, bilionário, podemos dizer, numa situação dessa, né? A imprensa esportiva repercutiu sobre isso. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários o que o Flamengo precisa fazer. Vale a pena contratar um novo técnico, demitir Felipe Luiz, continuar com o trabalho do Felipe Luiz? Fica até o final do vídeo, que no final eu vou dar minha opinião, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários. Vamos lá pro vídeo de hoje. Foi de protesto da torcida do Flamengo em frente ao Ninho do Urubu na reapresentação do time. É mais um episódio, Eugênio, dessa nova crise do Mengão. Eugênio Leal, 11 e 17, ainda estamos em fevereiro, 28 de fevereiro, e o campeão de tudo com protestos em frente ao CT. Esse, entre aspas, time sem vergonha é campeão brasileiro e da Libertadores. Essa diretoria do Flamengo está no seu segundo ano de mandato e no ano passado ela não teve momentos difíceis, não atravessou grandes problemas. Agora é a primeira vez que isso acontece. A grande diferença entre ela e a diretoria anterior é que essa não tem uma boa gestão, uma boa comunicação com esses torcedores. Perfeito. A anterior tinha uma comunicação melhor com os representantes de torcidas organizadas. Então, na primeira vacilada do time, acontece esse tipo de protesto, que eu acho fora do tom e exagerado. A questão, pra mim, que fica, Eugênio, é que realmente o Flamengo decepciona em 2026. Não é mesmo? No comparativo, obviamente, com o ano histórico de 2025, decepciona. Mas também, calma lá, né, meu amigo? Nós estamos terminando fevereiro, o time titular do Flamengo começou a jogar já na parte final do mês de janeiro, tendo interrompido todo o seu planejamento, tendo adiantado o seu planejamento, porque o time sub-20 começou mal o campeonato estadual. Tudo é uma consequência, é bola de neve. As coisas começam mal, vão piorando. Só que o Flamengo ainda tem um ano inteiro pela frente para mostrar a potência que continua sendo. O Manchester City passou por isso. O Guardiola, depois que ele ganhou a tríplice coroa, ele chegou numa coletiva e falou: estou preocupado com a temporada seguinte, que tem que mobilizar os caras para ganhar tudo de novo, porque é uma condição humana, natural, não vai ser na base da porrada que você vai mudar isso. Agora, eu sou a favor da cobrança. Eu sou a favor. O desempenho do Flamengo está abaixo. O time principal ter jogado 11 partidas no ano e ter perdido 5 é um negócio surreal. No geral, somando também os 3 primeiros jogos com a molecada, de 14 jogos, o Flamengo perdeu 7. O Flamengo perdeu 50% dos jogos no ano. Para o clube que tem a maior receita do Brasil, o melhor elenco do futebol brasileiro, o maior investimento do futebol brasileiro, é claro que tem que ter cobrança, gente. É óbvio. As vaias quinta-feira, as reclamações, a galera na rede social detonando, tá tudo certo. Só não gosto desse papo de ir pra porta de CT e ameaçar dar porrada em jogador, porque isso não resolve, galera. Pelo contrário, tá? Isso piora, isso cria um ambiente de intimidação, isso faz muito jogador até repensar a continuidade em clube e ir embora. Eu sou contra total. Tem jogador aí que hoje não tem condição de ser titular, não tem condição de pisar no campo e continua pisando. E aí o treinador precisa ter a coragem pra barrar, pra tomar decisões difíceis que vão gerar consequências dentro do grupo, mas o comando é dele. Então acho que o Felipe Luiz, nesse momento, é um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo e tem que ser cobrado, sem dúvida.
E outra, quando ele renova o salário e chega ao patamar, renova o contrato e chega a um patamar salarial de alto nível, a cobrança também vai ser no alto nível, né? Vai ser de alta intensidade, de elevado tamanho. Então, torcedor do Flamengo, nesse momento, ele tem todo o direito de cobrar. Eu só não gosto desse tom de porta de CT e de porrada. Isso eu não gosto. Isso é pra torcida do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do Internacional, do Coritiba, pra qualquer uma. Agora, a reclamação, ela é justa, ela é correta. O que aconteceu com o Flamengo? Perdeu mais uma, agora a Recopa, pro Lanús. Prorrogação, até fez o resultado que era necessário no tempo normal, 2-1, teve que buscar o resultado, porque uma falha bizonha do Ayrton Lucas com o Rossi fez com que o Lanús abrisse o marcador, buscou o resultado, só que na prorrogação toma o gol de empate, e aí na sequência vai pro tudo ou nada, e toma também o gol da virada. Então com 2 derrotas, o Flamengo perde para o Lanús. Nós temos algumas sonoras aqui, enquanto a Monique Danello não chega. A Monique Danello ficou até muito tarde no Maracanã ontem, então ela vai chegar e vai se juntar à audiência. Mas a gente tem algumas palavrinhas que eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro do treinador, do treineiro. Porque o Felipe Luiz, eu acho tudo um pouco fora do tom, tá? A cobrança, eu acho um pouquinho fora do tom. Eu acho que tem que ter a cobrança, mas acho que ela é um pouquinho exagerada. Eu entendo que no Flamengo é assim. Eu recebo muita mensagem quando eu comento isso, quando eu trago a minha opinião, eu recebo muitas mensagens. Mas é que o Flamengo é assim. O Flamengo é 8 ou 80. Ganha uma, é rumo a Tóquio. E perde uma, é uma crise e tal. Então eu entendo que esse é o DNA, mas eu tento fazer uma análise um pouco mais comedida, né? Não de torcedor no calor da paixão. Então eu acho que é um pouquinho fora do tom. Eu acho que no final das contas, o Flamengo será lembrado na história, nesse momento, não como o Flamengo que perdeu a Supercopa pro Corinthians, não como o Flamengo que perdeu a Recopa pro Lanús. Ele vai ser lembrado pelo Flamengo que conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e por isso pôde jogar a Supercopa, e o Flamengo que conquistou a Libertadores, e por isso pôde jogar a Recopa. Mas eu entendo, cara, porque assim, o desempenho é muito preocupante, muito preocupante. O desempenho é ruim. E aí vem o Felipe Luiz e me fala isso aqui, ó, depois do jogo. Solta aí pra gente ouvir o Felipe Luiz. Eu, sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo, e foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior, claro. Como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. Beleza, deram tudo dentro de campo e tal, isso é obrigação, né? Mas de uma maneira desorganizada e tal. O Flamengo jogou no campo do Lanús, realmente teve posse de bola e tal, mas chances mesmo foram poucas, cara. E era foram impossível poucas. O Flamengo não ser melhor que o Lanús em termos de posse de bola, criação, finalizações. Não tinha cenário que isso não acontecesse ontem. Pois é, um time que tinha perdido já o jogo de ida, que joga em casa diante do seu torcedor. Já vou falar da torcida do Flamengo, porque eu acho assim, o torcedor ele tem todo o direito de cobrar, desde que seja numa maneira, né? E o torcedor do Flamengo tá cobrando do jeito dele, que eu acho exagerado e acho que joga contra. Porque se o time não está tendo um bom desempenho dentro de campo, o torcedor também não tá tendo. Tomou um baile lá em Brasília e ontem prejudicou o time. Pô, ontem eles estavam vaiando o Ayrton Lucas antes da falha. Até o Felipe Luiz, né? E a Monique vai falar com a gente, a Monique tá chegando. O próprio Felipe Luiz vira pra torcida e falou: Moniquinha, bom dia, seja bem-vinda, Moniquinha. Bom dia pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente.
Olha aqui, eu vou colocar também a sonora do Ayrton Lucas e do Arrascaeta pra gente depois comentar sobre tudo. O Ayrton Lucas primeiro, falando do erro e tal, e assim, ele, cara, depois ele foi mais vaiado ainda. Vamos colocar o Ayrton Lucas, o Piero, por gentileza. Ele foi um lance de infelicidade, né? Tanto meu como o dele. Eu achei que ele ia tocar a bola antes, então quando ele acabou tocando depois, eu achei que a marcação estava perto, tentei devolver. Depois eu não sei o que aconteceu, se ele escorregou. Então, principalmente para mim é um erro muito difícil. A gente conseguiu virar, mas depois acabou tomando gols que a gente perdeu a final. Então é muito difícil falar nesse momento, né? Principalmente para mim, tive um erro, mas como eu falei, nunca foi fácil para mim, tentar trabalhar mais, tentar melhorar para mais para frente e tentar ajudar a equipe. Tava um barulhão lá, né? Foi você que pediu silêncio ali, Monique? Não, foi uma outra colega. Alguém aqui falou, a culpa é da torcida, André? Não é possível que você tá dizendo isso. Não é possível que você esteja entendendo isso, Marcos Jesus, porque não foi isso que eu falei. O desempenho dos jogadores é muito ruim, mas a torcida também não tá ajudando muito. Não tô falando que a culpa é da torcida. Agora, o Ayrton Lucas ontem... Eu até... Beleza, a gente precisa questionar a escalação dele, Monique. Mas começar a vaiar o cara no início da partida não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, eu, sinceramente, no Maracanã, não tive a percepção de que ele estava sendo vaiado exatamente antes do erro. Mas no momento do erro, a partir do erro, sim, ele e o Rossi recebem vaias. Que vem mais direcionado dali onde estava a torcida organizada do Flamengo, vaias mais fortes, e depois de uma determinada sequência de vaias, o torcedor, como um todo, tenta abafar aquelas vaias e apoiar o time, assim, né? No geral, ontem foi menos pior do que na partida contra o Madureira, porque na partida contra o Madureira eles sobem para aquecer já com os gritos de time sem vergonha, e depois quando eles voltam com outros gritos de time sem vergonha. Ontem, a postura do Flamengo foi a seguinte, da torcida do Flamengo, né? Quando eles entraram em campo, a torcida primeiro cantou falando vamos virar, Mengo, e depois cantou o nome de um por um, né? Alguns com mais vontade, outros com menos, mas cantou o nome de um por um, até o do Felipe. E depois a única manifestação foi queremos raça, e aí emendou no hino do Flamengo e assim foi. Mas já existe uma relação de rusga da torcida do Flamengo com o Ayrton Lucas. Então, de partida, quando sai a escalação é muito questionada, tanto nos corredores do Maracanã, quando os torcedores tomam conhecimento da escalação, quanto nas redes sociais, enfim, muitos questionamentos pela escalação do Ayrton Lucas. E aí, quando ele comete o erro, as vaias começam. Eu acho que ele até conseguiu reverter isso dentro da partida ali, de alguma forma, e o torcedor... Existem as manifestações diferentes na arquibancada, né? As que vêm da torcida organizada e as que vêm do público em geral. E acho que o público em geral tentou dar uma abafada ali nas vaias para meio que tentar empurrar o time, dar uma incentivada. E aí, obviamente, depois, quando o Flamengo faz o primeiro gol, né? O gol de empate ali no pênalti, aí dá uma inflamada na torcida. Mas é um momento muito delicado, né, André? E aí passa muito rápido desse tom de vamos tentar apoiar para acabou a nossa paciência. Quando o Lanús faz o segundo gol, que é o gol de escanteio ali, que acaba que o jogador do Lanús sobe sozinho, ele nem sobe, na verdade, ele cabeceia sozinho no meio do Paquetá, Jorginho, se eu não me engano, e Léo Ortiz, imediatamente o torcedor levanta para ir embora. Eu sei porque eu também levantei, porque como eu vi, né, que estava terminando e eu preciso pegar lugar na zona mista e a gente sai pela mesma saída que a torcida, então fica congestionado. Eu levantei, já estava congestionado porque absolutamente todo mundo levantou para ir embora. E no apito final, eu acho que vem a manifestação da arquibancada, que para mim é a mais emblemática, que são os xingamentos ao Felipe Luiz. Isso é a primeira vez que acontece depois de 100 jogos. Ontem o Felipe completou 100 jogos, né, no comando do time profissional do Flamengo, e ao longo desses 514 dias à frente do time profissional do Flamengo, essa foi a primeira vez que o Felipe Luiz foi xingado, que a arquibancada direcionou xingamentos para o Felipe Luiz, que eu acho que é o ponto crucial que mostra, né, que a relação
está desgastada nesse início de temporada, se desgastou muito rápido, porque o Flamengo terminou o ano ganhando tudo, fazendo até um bom Mundial, né, perdendo nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. Aí vem toda aquela novela de renovação que desgastou um pouco a relação internamente também, e aí esses 2 primeiros meses do ano foram suficientes para desgastar a relação de fora para dentro, e ontem, pela primeira vez, a gente viu o Filipe Luís sendo xingado no Maracanã. Eu coloquei aqui a frase do Filipe Luís no final do jogo e a declaração, né, inteira, ele analisando que o Flamengo fez um grande jogo. E assim, com todo o respeito ao Filipe Luís, eu torço muito pelo Filipe Luís, acho que o Brasil precisa de novos treinadores e tal, e vejo nele um potencial fantástico. Ele tá começando a carreira, né? Mas eu vejo no Filipe Luís sabe, uma possibilidade de se tornar um grande treinador. Acho que ele já é um bom treinador e, claro, ele vai ganhar experiência, ele ainda precisa de rodagem, precisa passar por crises que ainda não tinha acontecido, ele... Essa é a primeira, né? Com o tempo ele vai... Né? Você já viveu crises como aquela com o Pedro e tudo mais, mas crise de desempenho, ele passou as crises de bastidores, né? Que foi o WhatsApp do Runco sobre o De La Cruz, o WhatsApp vazado do Pedro, depois o episódio do Pedro, dele ter que se expor e expor, né, o Pedro daquela maneira. Essas crises de bastidores, ele já foi colocado à prova ao longo de 2025 e mostrou que conseguiu contornar a ponto de fazer o time jogar e ser campeão brasileiro e da Libertadores. Mas é a primeira crise de desempenho, né? A gente vê que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas não tem um time em 2026 e aí eu acho que isso acaba sendo pior de administrar, né? E assim, com essa declaração, ele me mostra, eu interpreto da seguinte forma, ele tá mal avaliando o momento, cara. Ele tá vivendo um momento ruim. A análise dele é equivocada. E o Flamengo não fez um grande jogo. E agora, essa pressão externa, você conhece o Flamengo melhor do que ninguém aqui, Monique. Essa pressão que começou externamente a ter um barulho maior e pela primeira vez foi explícita no estádio. Isso pode abalar e se transformar numa pressão interna também. O que diz o BAP a respeito do Filipe Luís? A gente sabe que já foi uma negociação difícil, já foi uma renovação complicada, e o BAP quer ser o Real Madrid das Américas. Então, assim, em termos de título, no meu entendimento, na minha opinião, na história do Flamengo não vai fazer falta nenhuma. Uma Supercopa e uma Recopa. Não vai fazer falta. Só que, do jeito que foi, e perder é sempre pior do que ganhar, evidentemente, é ruim. Eu acho que pra história, não é que o Flamengo perdeu a Recopa. O Flamengo ganhou a Libertadores. Não é que o Flamengo perdeu a Supercopa. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, só que a cobrança é muito grande, a expectativa é grande, a cobrança é grande. Como é que tá o BAP nessa história aí com o Filipe Luís? E assim, correr risco não, né, Monique? Hoje não. O Filipe, ele tem o respaldo da diretoria, que acredita, né, na continuidade desse trabalho, que acredita que as coisas vão melhorar, mas você sabe que o Flamengo é um clube em que o presidente sofre muita pressão interna também, né, de várias correntes dentro do clube. Então, assim, o cenário é um pouco daquilo que eu estava desenhando aqui antes, né? Há um desgaste interno, sim, no sentido de que a renovação, ela gerou um desgaste. A gente viu a entrevista que o BAP deu ao AS da Espanha, o tom que ele fala sobre essa situação, que ele fala que poderia contratar o Klopp e etc e tal, ficou um desgaste ali, pela forma como tudo aconteceu, né? E é óbvio, evidente, porque se fosse simples, teria renovado de cara, e não renovou de cara, foi uma novela, então ficou um desgaste. Mas é uma outra situação, porque há o respaldo da diretoria para o trabalho do Filipe. Mas há um desgaste externo agora já também, com o torcedor começando a cobrar, e há um outro desgaste interno, que é um pouco um desgaste com o elenco, né? Algumas peças insatisfeitas com algumas decisões do Filipe. Ontem, por exemplo, a gente viu na zona mista o Everton Cebolinha falando que essa definitivamente para ele, essa é a última temporada dele no Flamengo, num momento em que se falava de uma possível renovação de contrato. E aí, é claro, né, André, isso é um fator que terá que ser administrado em qualquer elenco extremamente talentoso
e que vai ter gente que vai jogar e vai ter gente que não vai jogar. Ontem eu até estava reparando, né, porque ontem o Felipe tinha o elenco praticamente todo à disposição. O banco do Flamengo, só para você ter uma ideia, ontem era Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Alexandro, Jorginho de la Cruz, Paquetá, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Isso é um time, né? Que poderia ser um time titular, né? Tem até mais de 11 aqui, eu acho. Esse time aí, ó, com uma peça... Titular ontem. Com 2 carregadores de piano aí, esse time luta pelo título brasileiro. Exatamente, entendeu? Então é difícil, vai ter desgaste interno, porque é difícil que todo mundo fique satisfeito nesse cenário aqui. E aí ontem, é claro, se questionou muito, precisa fazer 2 gols, escolheu uma escalação com Lino, Plata e Carrascal no ataque. E, assim, eu acho que o Felipe tentou fazer mudanças que, no meu ponto de vista, eu considero positivas. O meio-campo estava tendo problemas, o Paquetá não estava se achando ali, se encaixando. O Everton Araújo é um garoto que está fazendo um bom início de temporada. O Felipe fez a opção por começar com o Everton titular. O Léo Ortiz vinha sendo muito questionado nesse início de ano. O Felipe barrou o Léo e fez a opção de começar com o Danilo titular. Eu acho que ele fez escolhas positivas dentro do cenário, mas do meio para frente, com muitas opções, os questionamentos acontecem. Então eu acho que esse é o cenário. O que eu vejo e que me traz memórias é que eu fiz um paralelo ontem com o ano de 2023. Em 2022, o Flamengo ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. Depois de um ano início de ano extremamente conturbado, mas é quando chega o Dorival, consegue ganhar os 2 títulos. Aí tem uma virada de ano conturbada também. No caso, o Dorival não renova, né? O Marcos Braz toma a decisão junto com o Landim de tirar o Dorival e trazer o Vitor Pereira. Também teve um assunto que rendeu durante muito tempo, que foi o planejamento, porque deu férias muito longas, aí voltou, não teve tempo, tinha um Mundial no início do ano, aí é eliminado na semifinal do Mundial, perde a Recopa e perde a Supercopa do Brasil. E esse ano não teve Mundial, mas teve também, aí entra a história do planejamento, que voltou antes, o que foi erro, o que foi acerto, por causa do Carioca, e perde as 2 Copas. E naquela ocasião, o Vitor Pereira também já estava muito pressionado, com 2 meses de trabalho, ele vai para a final do Carioca, ganha o primeiro jogo de 2-1, se eu não me engano, do Fluminense, e no segundo jogo ele sofre uma goleada, perde o título carioca e é demitido no dia seguinte. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, não estou comparando os 2 trabalhos, até porque, no meu ponto de vista, o Felipe tem muito mais lastro no Flamengo, porque acabou de ganhar uma Libertadores e um Brasileiro. Mas, André, o Carioca agora passa a ser decisivo para o Flamengo, porque o Flamengo, o cenário muda muito rápido. Então, hoje há um princípio de crise, há uma pressão interna e externa. Segunda, tem um jogo com Madureira, que dificilmente vai acontecer uma tragédia, porque já abriu 2 gols de diferença, enfim. E aí vai passar o resto da semana ali sem jogos, até vir a final do Carioca no domingo contra Vasco ou Fluminense. E aí, dependendo do que acontecer nessa decisão, o quanto a pressão aumentar, porque vai aumentar assim, dependendo do que acontecer, aí eu não sei o que será da semana seguinte. Até porque a semana seguinte vai ter Flamengo e Cruzeiro na quarta-feira no Maracanã e Botafogo e Flamengo no sábado no Newton Santos, os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que assim, tudo que eu fale aqui agora, daqui a alguns dias, pode já não estar mais valendo, porque esse é um cenário que é o Flamengo. O Flamengo é isso. Então, é um cenário, assim, delicado. É o momento mais delicado desse trabalho aí que está completando 515 dias e a gente vai ter que aguardar, né? Para ver a resposta que vai ser dada em campo. E eu vou falar para vocês o que estava escrito nas faixas que os torcedores levaram. Salário em dia, porrada em falta, diretoria amadora, Boto incompetente, Felipe Luiz e suas metodologias. E outra, galera, os torcedores organizados foram lá para conversar com os jogadores e com o técnico Felipe Luiz. Ninguém parou para falar. Quem foi lá falar com eles foi o segurança do Flamengo, o Pinheiro, que é muito famoso, está há anos no Flamengo, já viveu muita coisa dentro do Flamengo. E os torcedores dessas torcidas organizadas, os membros das torcidas organizadas, falaram: se não vierem conversar com a gente, isso aqui vai ser todo dia, semana inteira. Lembra da época que quando iam buscar filho na escola e a gente ia? Vamos voltar a fazer isso. Pode avisar o Boto que acabou esse bagulho de parar em quiosque ali na Barra. Plata, vão ver agora. Vão conhecer a Jovem. A Jovem, para quem não sabe, é a torcida Jovem Flá, a torcida organizada. Ou seja, diz que balada tá voltando. Se o jogador for visto em balada aí, ó, a galera vai ficar sabendo. Diz que restaurante, a galera vai ficar sabendo. Diz que praia, porque mandaram um recado pro José Boto aí. Pelo visto, galera, acabou a paz para os jogadores e também para o membro
do Departamento de Futebol, José Boto. Inclusive, segundo o paparazzo rubro-negro, torcedores do Flamengo afirmam que nenhum jogador parou para falar com a torcida no protesto na porta do CT Ninho do Urubu. Carrascal e Arrascaeta seguiram direto, enquanto alguns atletas entraram por outro acesso para evitar contato. Felipe Luiz, Plata, Ayrton Lucas e Emerson Royal foram os mais pressionados. Paquetá também foi cobrado, mas de uma forma moderada. Óbvio, acabou de chegar, é natural que ele seja o menos cobrado. Porém, ele vai ser cobrado porque é um jogador que custou nada mais, nada menos que 42 milhões de euros. Gente, é o seguinte, é óbvio que o momento é tenso para os jogadores, para o técnico Felipe Luiz, ele está sendo muito cobrado. O Flamengo perdeu 2 títulos nesse início de temporada, mas talvez o grande problema não é perder os títulos. O grande problema é a forma como vem perdendo os títulos. Por exemplo, o jogo de ida contra o Lanús lá em Buenos Aires foi um horror, gente. Foi patético, foi ridículo. O Flamengo deu um chute a gol. Não é normal isso. Olha o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo precisa e deve performar melhor em campo. Eu vou dar minha opinião sobre o protesto, tá? Eu não sou contra, beleza? Eu não sou contra, eu só acho que tem que ser um protesto justo. Os jogadores têm que ser cobrados, o técnico Felipe Luiz tem que ser cobrado, a diretoria pode ser cobrada, mas chamar a diretoria de amadora eu não concordo. Essa diretoria pode ter vários problemas, vários. Mas se tem uma coisa que essa diretoria não é amadora. Pode ser incompetente na visão da torcida, pode ser, sei lá, tomar decisões erradas, pode ser lenta para contratar um centroavante. Agora, diretoria amadora, eu não concordo. Não concordo. Porque se tem um ponto forte dessa diretoria, é o profissionalismo. Eu, pelo menos, acho isso. Inclusive, essa diretoria amadora, entre aspas, é a mesma diretoria que ajudou 2 torcidas organizadas do Flamengo, que estavam suspensas e punidas e não podiam ir aos estádios nos jogos do Flamengo. Essa diretoria, repito, entre aspas, amadora, foi quem ajudou e muito nos bastidores para que essas 2 torcidas organizadas voltassem aos jogos e, obviamente, isso aí não estou dizendo que tem que ser uma troca de favor, mas uma diretoria amadora jamais faria isso. Entende o que eu estou falando? Eu não estou aqui dizendo que a diretoria ela não pode ser cobrada por conta disso. Ela pode ser cobrada. Inclusive, uma pessoa da diretoria do Flamengo me falou. Quer ver? Eu vou ler aqui a frase dessa pessoa. Pera aí. Só para não ser justo. Não acho ruim a pressão, não. Pronto. Eles não acham ruim. A questão tem que ser justo. Pelo menos essa é a minha visão, tá? É a minha opinião. Vene Casagrande não é a opinião dessa pessoa. Eu não acho correto chamar a diretoria de amadora, porque se tem algo que eles são, profissionais. Pelo menos eu vejo dessa forma. Agora, de fato, o desempenho do Flamengo dentro de campo é horrível. Foi feio a forma como o Flamengo perdeu para o Lanús, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Foi horrível a declaração do Felipe Luiz depois do jogo, dizer que o Flamengo jogou bem, sendo que ele sabe, eu espero que ele saiba, né, que o Flamengo não jogou bem. Eu espero que ele esteja apenas defendendo os jogadores, porque se ele realmente acha que o Flamengo jogou bem, o problema é muito maior. Então, galera, o Flamengo está em crise novamente. E no meio dessa crise, o Flamengo se prepara para pegar o Madureira na segunda-feira. Para mim, um jogo extremamente protocolar. O Flamengo venceu o jogo de ida por 3-0. Não vejo como o Flamengo ser eliminado. Vai ser time, entre aspas, reserva. Por exemplo, o goleiro André vai jogar novamente. Enfim, vai ser um time reserva. E o Flamengo espera o rival na final, Fluminense ou Vasco. Independentemente do adversário, a pressão em cima do Flamengo para ganhar esse campeonato carioca está gigante. Antes visto como um torneio de pré-temporada ou o campeonato menos valorizado nesse primeiro semestre, agora o campeonato carioca tem um peso muito maior para o Flamengo. Porque se o Flamengo não ganhar esse título, e vou além, se o Flamengo perde esse título jogando da maneira que vem jogando, Felipe Luiz, eu não vou dizer que você vai ser demitido, mas que você vai balançar e muito no cargo, e não que eu concorde, tá? Eu não concordo. Independentemente do que aconteça no Campeonato Carioca, eu não sou a favor da demissão do Felipe Luiz. Mas a gente conhece Flamengo, a gente conhece futebol brasileiro. É impossível o Felipe Luiz não balançar
se o Flamengo perde o título do Campeonato Carioca, independentemente de como, sabe? Se perder, ele já vai balançar. Agora, se perde jogando muito mal, aí, amigo, ele vai ficar quase caindo. Não sei se vai cair. Por quê? Porque essa diretoria é muito mais profissional. Muito mais profissional. Mas, enfim, é complicado dizer se vai ficar, se vai ser demitido, se perder o Campeonato Carioca. Eu espero que não perca, obviamente. Espero que ganhe para a paz voltar a reinar no ninho do urubu. Porque hoje a crise tá lá no ninho, galera. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. O clima tá quente no Flamengo, hein? E aí? Na sua opinião, será que já é a hora de demitir o técnico Felipe Luiz, contratar um novo técnico? Olha, eu vou dizer pra você, na minha opinião, eu acho que a diretoria do Flamengo deve estar esperando o final do Campeonato Carioca. Eu acho que se desandar o Carioca, a situação do Felipe Luiz piora ainda mais e eu acho que pode ser o fim da linha pro Felipe Luiz. Cara, não sei o que vai acontecer. O Flamengo enfrenta o Madureira, vencendo, está praticamente vencida a partida, venceu a primeira por 3-0, agora joga a partida de volta, deve chegar na final, chegando na final, vamos ver o que vai acontecer. Mas a situação do Felipe Luiz está complicada no Flamengo. E aí? Qual é a sua opinião? Coloca nos comentários, deixa o seu like e se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.